Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a liturgia deste sábado, as leituras dos versículos da carta aos Hebreus, é um resumo do que nós vimos na liturgia durante a semana. Nós vimos alguns fatos, alguns personagens narrados pelo livro do Gênesis. Ao longo da semana, ouvimos sobre o dilúvio, sobre Caim que mata Abel, mas por que o autor da carta aos Hebreus, na liturgia de hoje, faz isso? Porque ele nos recorda estas realidades. Ele faz isso porque ele quer abrir os nossos olhos para a realidade da fé. Então hoje o nosso olhar se volta para essa realidade, a fé. E como nós nos encontramos diante desta realidade. A fé é uma realidade que nos leva, que te leva, você presente aqui no santuário, você que nos acompanha em casa, para além do visível, para além do que os olhos físicos alcançam. A fé sempre te leva além. Ter fé é enxergar o mundo com um novo olhar. Pela fé, o seu olhar é o olhar do homem redimido, do homem novo, da nova criatura, formada segundo imagem e semelhança de Deus, que tem como referência o próprio Jesus Cristo. Isso é ter fé, olhar o mundo com um novo olhar. Daqui nós podemos nos perguntar: será que em minha vida, no que eu faço, lá no seu trabalho, aí na sua casa, agora você consegue enxergar o mundo com um novo olhar? Como está a realidade da fé dentro de você? Qual resposta você tem dado a Deus? Será que é a resposta dos homens justos que nós vimos nas leituras ao longo da semana? Estes homens que a carta aos Hebreus nos recorda nesta manhã? Então, as realidades essenciais para a nossa vida,
que são invisíveis aos olhos físicos, não são invisíveis aos olhos da fé. Não são. Mas olha que coisa bonita. Na fé, nós caminhamos como que vendo o invisível. Isso é ter fé. Caminha como se visse o invisível. Aquelas realidades que você ainda não consegue tocar, mas ainda assim você caminha. Por quê? Porque essa fé da qual nós estamos falando é um ato, é uma atitude de quem diz: eu vou caminhar. Vou caminhar porque confio no Deus que me cumulou com este dom. A fé é um dom, então Deus nos deu este dom. E qual é o nosso ato, a nossa atitude? Entrega. Eu caminho porque eu me entrego a cada dia por este dom maravilhoso que me dá um novo olhar. Então eu não olho mais para o mundo com aquela ótica da negatividade apenas, mas a ótica do Deus que me cumula e me preenche do Espírito Santo. Assim eu olho para o mundo, eu olho para as pessoas, eu olho para as realidades difíceis e ainda assim eu consigo ver beleza, porque eu tenho fé. Porque eu sou um homem de fé, porque você é uma mulher de fé. Porque você caminha na fé. Nós poderíamos facilmente dizer que o problema do mundo hoje não é falta de fé, mas falta de amor. Ah, o mundo padece de falta de amor. Você fala que é fé, mas o problema do mundo é amor. As pessoas não se amam mais, não se olham, caminham aí nas cidades e não percebe mais ninguém, não consegue ajudar quem está do lado, quem está ali caído, não consegue prestar um auxílio sequer. Você poderia dizer isso. O problema do mundo não é um problema de fé, mas um problema de amor. Talvez você concorde com isso que eu disse agora, talvez você até tenha dito isso alguma vez na sua vida. Mas, na verdade, é a falta desta realidade da fé. É a falta de fé que leva à falta de amor. Quando você não tem fé, você pode até dizer que ama, mas esse amor sem fé que você diz que tem, se confunde com o que dizem aí sobre o amor, com as referências que colocam para você a respeito do amor e dizem que é amor. Sem fé, você facilmente se confunde, você facilmente se perde. Mas quem parte da fé sempre aprende a amar, e a amar sem ilusões, sem essas ilusões que te apresentam a respeito do amor. É na fé que você aprende a amar verdadeiramente. É na fé que você aprende a amar sem ilusões, porque o seu referencial para o amor não são as ilusões apresentadas, mas o seu referencial é a cruz. O referencial do amor para o cristão, o referencial do amor para você é a cruz. A cruz, por si só? Não. A cruz, pelo que ali foi realizado. A cruz foi entrega. A cruz foi doação. A cruz foi um ato de amor incondicional de Deus por você, mesmo na sua miséria. E como nós temos ainda a coragem de, em nossa vida, colocarmos as misérias acima do amor de Deus por nós, como nós temos coragem de não querer fazer a vontade de Deus e aceitar viver nos seus limites e fraquezas. Isso é colocar os limites e as fraquezas acima do amor de Deus que te escolheu, que te chamou para ser santo, te chamou para a santidade, te chamou a caminhar na fé, te chamou a não desistir. Quem tem fé aprende a amar e não desiste.
então você não vai desistir, porque o seu referencial é a cruz. O referencial do seu amor é a cruz. E o Cristo não desistiu da cruz. Não fugiu da cruz, mas carregou até o fim. Carregou porque amava. Carregou porque confiava no Pai, acima de tudo. Carregou a cruz até o fim e sofreu as consequências, porque lá no Getsêmani, quando teve aquele conflito, afasta de mim este cálice, mas contudo, ó Pai, que não se faça a minha vontade, mas a sua. Ali tudo foi resolvido. Ali tudo ficou definido. Que se faça a sua vontade. Então, por mais que quando você assume a vontade de Deus em sua vida e ela parece tão pesada, parece tão sofrida como foi a cruz, ainda assim, você é convidado a caminhar. Que se faça a sua vontade, naquela oração sincera do Cristo, que seja a nossa oração sincera. Eu caminho porque eu confio. Vou padecer isso tudo porque eu confio e sei que o Senhor quer o melhor para mim, o Senhor quer o melhor para a humanidade. Sofro, mas o meu sofrimento não é um sofrimento qualquer, é um sofrimento de quem tem fé. É um sofrimento de quem, com a própria vida, deve ser luz para este mundo. E com esse seu novo olhar, que é um olhar de fé, contribuir para que aqueles que estão ao seu lado, que estão padecendo, também olhem para o mundo com este novo olhar. O homem novo, redimido pelo Cristo, com o olhar purificado, contribui para que as vendas dos olhos dos outros também caiam, as escamas sejam desfeitas e você consegue, na sua vida, em Deus, fazer com que essas pessoas que estavam vendo tudo embaçado, agora veja tudo com luz, com cores, com alegria novamente. Quem parte da fé sempre aprende a amar. E amar sem ilusões. Na verdade, o amor verdadeiro, ele sempre deveria nos levar à fé. O amor verdadeiro, não aquele de ilusões que nós falamos agora há pouco. Mas agora, a realidade da fé, ela sempre nos leva ao amor. Se você diz que tem fé e não sabe amar quem está do lado e não está amando, tem algo errado. Tem algo de estranho acontecendo com você. Tem algo de estranho acontecendo com a fé que você diz ter. Tenho fé, mas não ama. Tenho fé, mas não perdoo. Tenho fé, mas não rezo por aqueles que me perseguem. Não rezo pelos inimigos. Tenho fé, mas não rezo. Se você está caminhando assim, é tempo de voltar. É tempo de retomar o olhar novo. O olhar do homem novo. Neste sábado em que nós estamos celebrando a memória da Virgem Maria, você pode tentar imaginá-la. Imagina a fé da Virgem Maria. Dizer sim, caminhando como se visse o invisível. A Virgem Maria foi assim, ela fez assim. Mesmo quando perguntou pelos motivos ou como se daria, como seria, porque uma menina, ainda assim, ela confiou. Este é o nosso referencial. Caminhar, confiar neste grande dom
que foi confiado a nós. Caminhar como que vendo o invisível, confiando no que foi dito, confiando no que foi confiado a nós. É uma realidade que foi confiada a nós. E assim, partimos para o Evangelho neste episódio da transfiguração. Jesus sobe com os três, Pedro, Tiago e João. Na figura de Elias, nós podemos recordar no Antigo Testamento a profecia, os profetas, mas também, como foi revelado na própria leitura, João Batista. E na figura de Moisés, a lei. Mas podemos e devemos recordar também o Cristo, novo Moisés. Moisés sobe no alto de um monte e lá ele tem acesso às tábuas da lei. Jesus sobe no alto de um monte e ali surge a nova lei. O nosso referencial, o referencial para a nossa fé. Jesus, no monte da transfiguração, é o novo Moisés. E como nós estamos falando de fé, chegamos ao ponto-chave, ao ponto central. Jesus é o referencial da nossa fé. É a Ele que você deve entregar a sua vida, é a Ele que nós devemos nos entregar. Ele é a nova aliança. Não é só portador de uma aliança, uma tábua que Ele traz na mão, mas Ele é a aliança. Em si, Ele inaugura a nova lei. Ele é o nosso referencial. Por isso, nós podemos fazer da oração do salmista a nossa oração, para rezarmos, cantarmos, bendirei o vosso nome pelos séculos. Peço a você que incline por um instante sua cabeça aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, você que está em casa, acompanha pela TV ou pela rádio, talvez aí pela internet. Como está a realidade da fé em sua vida? Você está conseguindo olhar o mundo com um novo olhar, com o olhar do homem novo? Cristo é o nosso referencial. Bendirei o vosso nome pelos séculos. Bendirei o vosso nome para sempre, Senhor, porque é em sua vida que a minha vida tem sentido. CançãoNovaPlay.com. Assine já!